Olá! Hoje a gente vai analisar os dois fundamentos do ministério de Cristo: o que ele fez e o que ele falou. Vamos ver de perto como as ações e as palavras dele se conectavam. Então, para a gente entender bem, o ministério de Cristo se apoia em dois pilares muito poderosos. De um lado, a gente tem as ações dele, os milagres, e do outro, as palavras, os ensinamentos. A questão é, como é que esses dois elementos se complementam e formam uma mensagem só, uma mensagem única? Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa falando dos pilares, depois mergulha nos milagres, em seguida nos ensinamentos, dá uma olhada nos métodos que ele usava e, no final, junta tudo para entender o legado que ficou. A ideia central aqui é que uma coisa validava a outra, sabe? Os atos milagrosos davam um peso, uma autoridade para as palavras, e as palavras, por sua vez, explicavam o porquê daquelas ações. Agora vamos para o nosso primeiro pilar e ver como essa ideia se desenvolve. Afinal, qual era o propósito dos milagres? Seriam só demonstrações de poder, só para impressionar, ou tinha algo mais? A fonte nos dá uma definição bem específica. Um milagre, que vem do latim miraculum, não era só um evento espetacular. Tinha um objetivo muito claro. Era um ato de Deus para autenticar uma mensagem divina. Pensa nisso como um selo de autenticidade, uma assinatura divina. E aqui a coisa fica muito interessante. No grego original, a língua da época, não existia uma palavra só para milagre. Eram 4, e cada uma revela um ângulo diferente. Dunamis era o poder bruto, a força por trás do ato. Semeion era o sinal, o que aquilo significava. Erga eram as obras, o fato em si. E terata era a maravilha, o espanto que causava nas pessoas. Então, juntando tudo isso, a gente percebe que esses atos não eram aleatórios. Eram credenciais, vindas do divino. E o objetivo final, como a fonte aponta, era muito maior. Era a salvação e a glória de Deus. Era uma mensagem de redenção para todo mundo. E olha, essa citação de Atos dos Apóstolos resume tudo perfeitamente. Diz que Jesus foi um homem aprovado por Deus por meio de milagres, prodígios e sinais. Era a prova ali na frente de todo mundo. Certo. Agora vamos para o segundo pilar, os ensinamentos. A fonte descreve esses ensinamentos como algo tão impactante quanto os milagres. Eram palavras que realmente transformavam a vida de quem ouvia. E esses ensinamentos tinham umas características bem marcantes. Eram simples o bastante para qualquer um entender, mas ao mesmo tempo tinham uma profundidade enorme. Eram universais, não eram para um grupo específico, e eram passados com uma autoridade que as pessoas sentiam que vinha direto de Deus. A fonte descreve um impacto em 3 etapas em quem ouvia essas palavras. O primeiro efeito era abrir os olhos das pessoas. Era como se a percepção delas sobre o mundo mudasse na hora. Depois de abrir os olhos, o próximo passo era abrir os corações. Ou seja, a mensagem saía da cabeça, do intelecto e tocava o lado emocional, o espiritual. Criava uma conexão de verdade. E, por fim, o terceiro efeito: abrir o entendimento. Era o momento em que todas as peças se encaixavam, levando a uma compreensão muito mais profunda da mensagem divina que estava sendo passada. Tá, mas como é que esses ensinamentos tão transformadores eram transmitidos? A fonte destaca que ele usava uma variedade de métodos, sempre práticos e adaptáveis, para passar verdades muito profundas. Ele tinha uma verdadeira caixa de ferramentas pedagógicas. Usava parábolas, aquelas histórias que fazem a gente pensar, usava perguntas para provocar reflexão, às vezes hipérboles, um certo exagero para causar impacto, usava ilustrações do dia a dia, entrava em debates, citava as escrituras, ele sabia direitinho qual ferramenta usar para cada público, em cada situação. E o conteúdo desses ensinos cobria todas as áreas da vida, como a gente pode ver aqui. Ia desde a ética do cotidiano, o que é certo, o que é errado, até a teologia mais complexa sobre a natureza de Deus. Falava de sociedade, de salvação e até sobre o fim dos tempos. E por trás de todos esses métodos e tipos de ensino, alguns temas centrais apareciam de novo e de novo, formando o coração da mensagem: o reino de Deus, a figura do Filho do Homem, o seu papel como Messias, a sua morte e o que viria no futuro. Bom, para fechar, vamos juntar de novo esses dois pilares para entender o impacto combinado deles e o legado que isso tudo deixou. E aqui a gente chega no ponto-chave. Não eram duas coisas separadas, mas um ministério totalmente interligado. Pensa assim,
Os milagres eram o selo que autenticava as palavras, e as palavras eram o manual de instruções que explicava o significado dos milagres. Um não funcionava sem o outro. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se as ações davam autoridade às palavras, que sentido, que significado profundo as palavras davam para essas mesmas ações? É essa relação simbiótica que criou um legado que continua sendo estudado e debatido até hoje.